No próximo capítulo da novela Vale Tudo, um apagão inesperado paralisa toda a cidade. No breu total, clientes e funcionários da Paladar tentam se orientar, enquanto Raquel corre para manter o controle da situação. É nesse cenário caótico que Lucimar, sem imaginar o perigo, encontra um pote de maionese na geladeira. Ela pega um garfo, prova algumas colheradas e volta à faxina. Mas minutos depois, começa a suar frio, sente fortes dores no estômago e desmaia no chão. Pouco antes desse incidente, Walter havia aproveitado a madrugada silenciosa para entrar escondido na cozinha. Com movimentos rápidos e uma seringa carregada com a substância enviada por Odete, ele perfura diversos potes de maionese. A missão é clara: arruinar a reputação de Raquel e colocar em risco a saúde dos clientes. Convicto de que não será descoberto, ele deixa o local com um sorriso satisfeito. Antes de seguir, deixe o seu like, se inscreva no canal e conta nos comentários. De qual cidade você está acompanhando essa novela? Foi a Odete. Ela mandou contaminar a maionese para destruir a Paladar, dispara Celina em uma ligação urgente para Raquel, assim que fica sabendo do que houve. A empresária reage com rapidez, organizando um verdadeiro mutirão para recolher todos os potes já distribuídos. Carros são enviados, telefones não param de tocar e funcionários se espalham para avisar restaurantes e mercados parceiros. Enquanto isso, Aldeide tenta abrir o jogo com Raquel sobre seu envolvimento com André, mas a conversa acaba interrompida. Mais tarde, com a luz restabelecida, Gilda cruza com Walter nos fundos da empresa. Ela lembra de tê-lo visto agindo de forma suspeita na noite anterior e o encara. "O que você fazia aqui no escuro, Walter? Não me diga que estava cuidando do estoque." Ele tenta disfarçar, mas o nervosismo denuncia que tem algo errado. Maria de Fátima entra na mansão de Celina como quem pisa num palco preparado para ela. O salto ecoa no mármore, as sacolas balançam no braço e o sorriso de canto denuncia a certeza de que nada e ninguém vai estragar seu dia. Ela abre espaço no sofá, espalha as compras e posa triunfante. "Tava precisando de uns lookinhos novos, mais soltinhos, sabe? Porque roupa de grávida ninguém merece." Do outro lado, Celina fecha o livro sem pressa. O clique do marcador é seco, calculado. O olhar então sobe devagar até encontrar o da recém-chegada. Será que o seu amante vai gostar dessa notícia? Alfineta, como quem comenta o tempo. O ar da sala muda. Fátima pisca, engole a resposta que viria com veneno e tenta rir. "O César? Ele é só um amigo, Celina. O povo adora inventar história." "Ótimo! Então vai ter que contar para algum outro que ele vai ser o pai do seu filho." Devolve Celina, já de pé, já no comando. A jovem arma o queixo, resiste ao golpe, avança um passo que é metade altivez e metade instinto de sobrevivência. "Como é que é?" Celina abre a gaveta do aparador, tira um envelope pardo e volta para o centro da sala como uma juíza levando a sentença. "Fátima, eu tenho certeza de que esse bebê não é um Reutemann. Meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril." Silêncio. O relógio antigo marca segundos que parecem marteladas. Fátima olha o papel dobrado, mas olha mais ainda para o rosto de Celina, tentando achar rachadura, hesitação, qualquer fio de dúvida. Não acha. Ridículo. O Afonso estava esperando eu engravidar. Ele teria me dito, rebate a voz mais firme do que o pulso. "Ele nunca soube", corta Celina, deslizando o laudo sobre a mesa de centro. "Nem ele, nem a Odete. Mas eu sei ler consequências e sei proteger a minha família." Fátima segura a alça de uma das sacolas, como se fosse uma alça de paraquedas. A pose de rainha dá uma vacilada. O dedo da mão livre toca a barriga ainda discreta. Um gesto rápido de quem precisa lembrar a si mesma do plano, do objetivo, da recompensa. "Você está inventando isso para me separar do Afonso." "Não preciso inventar nada", disse Celina, fria. "Preciso impedir que você destrua um homem decente. Não vamos fazer escândalo. Sempre existe uma maneira honrosa de resolver as coisas. Eu quero que você peça o divórcio." A palavra pesa. Divórcio. Cortina rasgada no teatro que Fátima ensaiou por meses. Ela respira fundo, recupera a máscara. "Você acha mesmo que ele vai acreditar nisso?"
Pergunta tocando o papel sem virar por completo. Exame dá para falsificar. Inclusive, essa assinatura. Investigue o laboratório, processe quem quiser. Enquanto você checa, o que fica é a dúvida. Devolve Celina, com um meio sorriso. E dúvida no coração do Afonso basta. Fátima caminha devagar até a janela. Lá fora, o jardim perfeito, os buchinhos aparados, a estátua no centro. Aqui dentro, uma guerra de silêncio. A memória dela puxa a cena do restaurante, a conversa com César, o pedido dele para que fossem discretos. Sem confusão, Fátima. Minha carreira, a sua imagem. E ela certeira. Minha imagem eu construo. Você não vai ganhar essa guerra. Sussurra sem virar. Não é guerra, é matemática, responde Celina. Fatos, datas, idade, histórico. E ética quando dá. Nesse caso, pelo menos estratégia. Fátima retorna, agora com o olhar cortando. E se eu disser pro Afonso que você está inventando tudo isso para proteger a herança da família? Que você tem medo de dividir com a minha criança? Diga, ele conhece a minha voz há décadas. Conhece a sua há meses. Rebate Celina, sem elevação de tom. E eu ainda nem falei de Odete. O nome cai como trovão abafado. Odete, a sogra que pode transformar uma suspeita em sentença pública. Você não teria coragem, arrisca Fátima. Eu teria o dever, corrige Celina. Mas prefiro que seja simples, divórcio. Você sai pela porta da frente com dignidade e, quem sabe até com um acordo. Você faz isso e ninguém precisa sofrer mais do que já está sofrendo. A palavra acordo vibra nos ouvidos de Fátima. Ela conhece esse idioma. Números, parcelas, derrotas que se disfarçam de vitórias pontuais. Mas recuar agora seria admitir que mentiu. E sua imagem, o personagem que construiu, não aguenta um passo atrás tão cedo. E se eu não aceitar? Aí eu ligo para a Odete, diz Celina, finalmente sentando, como quem encerra uma reunião. E mostro o exame. E se for preciso, levo o assunto ao conselho da fundação, à imprensa, ao que for. Fátima dá uma risada curta, sem alegria. A imprensa? Ah, Celina, você sabe que manchete boa vende. Socialite acusa nora de golpe. Vende, ela diz apontando o próprio peito, mas eu vendo melhor. Sei dar entrevista, sei chorar no timing certo, sei virar vítima. Quer apostar? Querida, você joga com rede social. Eu jogo com reputações reais. Devolve a veterana, num tapa de luva. A tensão cresce. A câmera imaginária, se houvesse, estaria no close do exame ainda dobrado. Fátima decide abrir. Os olhos correm pelas linhas, pelos termos médicos. Ela não sabe se o documento é verdadeiro, só sabe que ele funciona. Funciona porque planta a dúvida exata, no ponto exato. Isso é uma fraude, repete agora sem convicção. É uma prova, insiste Celina. E se você está tão confiante, por que tremeu? Eu não tremi, mente Fátima, recuando um passo e buscando fôlego. Eu tô com enjoo, coisa de grávida. Você não entenderia. Entendo de caráter, responde Celina. E de futuro? O do Afonso não cabe no seu roteiro. A lembrança do marido corta Fátima por dentro. Afonso, amoroso, com um sorriso bobo de quem acredita. O homem que disse, vamos ser uma família, na mesma semana em que ela jurou para si que aquele sobrenome seria seu passaporte. A imagem dele segura a mão dela no consultório, enquanto ela fingia receio do exame de farmácia. O positivo brilhou como joia no fundo do copinho plástico. Se você conhece tanto o Afonso, então sabe que ele me ama. Devolve por fim. E que ele vai me ouvir. Vai ouvir e vai escolher. Eu só estou garantindo que a escolha seja com a verdade na mesa. Encerra Celina, levantando-se. E para não perder a viagem, aqui vai outra verdade. Se esse bebê fosse do Afonso, eu seria a primeira a amá-lo. Eu amo o Afonso mais do que você ama a si mesma. O golpe é pessoal. Fátima encara, queixo erguido, olhos marejados, não se sabe se de raiva ou de medo. Você não me conhece, cospe. Conheço o suficiente, devolve Celina caminhando até a porta e abrindo-a como quem indica a saída. Pense no que eu disse, sem escândalo, sem espetáculo, divórcio,
Um acordo silencioso. Fátima não sai. Pega o telefone, dedos rápidos, mensagem aberta em César. A tela reflete no rosto dela. Preciso falar com você. Urgente. Sobre mim, sobre a criança. Mas ela apaga, reescreve. Posso te ver hoje? Apaga de novo. Guarda o celular. Olha o exame mais uma vez, como se do papel pudesse nascer a resposta que a tire daquele beco. Você quer que eu peça o divórcio agora? Pergunta, quase desafiando. Eu quero que você saia daqui hoje com essa decisão tomada, responde Celina. E que, se escolher continuar com a mentira, esteja pronta para as consequências. A porta segue aberta. O corredor da mansão, longo, parece um túnel de câmera lenta. Fátima recolhe as sacolas devagar. Cada alça no braço é um lembrete dos sonhos que ela ainda não pretende devolver. Eu não vou a lugar nenhum, diz finalmente cruzando a sala para o lado oposto da porta. E se quiser guerra, vai ter. Eu vou falar com Afonso antes de você. Decide. E ele vai me ouvir. Eu sei como chegar nele. Chegue, consente Celina. Mas chegue com respeito. Porque se você o ferir de novo, eu não respondo por mim. Fátima caminha até a porta para na soleira, volta o rosto. Você acha que ganhou hoje, né? Hoje eu não ganhei nada, disse Celina. Hoje eu só tirei a cortina. Agora todo mundo vai enxergar o palco. O dia começará como qualquer outro na Paladar. Mas o que parecia ser apenas mais uma manhã de trabalho se transformará em um episódio de puro desespero, capaz de abalar toda a estrutura da empresa de Raquel. Walter, contratado por indicação direta e secreta de Odete Reutemann, já estará infiltrado como gerente de compras. Sua função oficial é cuidar da qualidade e do abastecimento dos ingredientes que chegam à fábrica. Mas na prática, ele está ali para cumprir um objetivo muito mais sombrio: sabotar a Paladar de dentro. Na calada da noite anterior, Walter já terá dado o primeiro passo do plano maquiavélico de Odete. Ele invadirá a área de estocagem, usando luvas, máscara e uma pequena maleta. De dentro dela, retirará seringas carregadas com uma substância invisível a olho nu, mas capaz de provocar uma intoxicação alimentar grave. Um a um, ele furará discretamente os potes de maionese, injetando a bactéria. Tudo com a frieza de quem não se importa com as consequências, desde que o plano seja executado com perfeição. Antes de sair, guardará tudo e deixará a geladeira organizada, como se nada tivesse acontecido. O que Walter não imaginava é que na manhã seguinte, uma vítima inesperada colocaria todo o plano em risco. Lucimar, a dedicada funcionária da limpeza, mãe de Jorginho, que conhece cada canto da Paladar como a palma da mão. Sempre pontual, ela chegará antes da maioria da equipe, ainda com o uniforme simples e o cabelo preso num coque apressado. Ao entrar na cozinha para buscar água, abrirá a geladeira e verá os potes de maionese, ainda frescos, com a cremosidade convidativa. Ai, meu Deus, só um pouquinho não vai fazer mal, né? Murmurará para si mesma, olhando para os lados para ter certeza de que ninguém está por perto. Com um garfo, abrirá um dos potes e levará uma generosa porção à boca. O sabor para ela será delicioso. Que delícia! Dona Raquel capricha mesmo, dirá satisfeita, sem imaginar que está ingerindo veneno. Lucimar continuará seu café da manhã improvisado, comendo rapidamente para não ser pega. Em seguida, lavará o garfo e voltará para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas o veneno já começará a agir em seu organismo de forma silenciosa. No início, o mal-estar será discreto. Enquanto varre o chão do depósito, ela sentirá um pequeno embrulho no estômago, tentando ignorar. Mas à medida que os minutos passarem, a tontura aumentará. Gilda, que estará arrumando uma prateleira próxima, perceberá algo errado. Lucimar, tá tudo bem com você? Perguntará, largando o que está fazendo para se aproximar. Acho que é só uma tontura. Deve ser fraqueza, sabe? Não tomei café direito hoje, responderá Lucimar, suando frio. De repente ela levará a mão à boca e sairá correndo para o banheiro. Lá dentro, os sons de vômito ecoarão, preocupando ainda mais Gilda, que chamará reforço. Seu Bartolomeu, corre aqui que a Lucimar tá passando muito mal. Bartolomeu largará os documentos na mesa e correrá.
Ao empurrar a porta do banheiro, verá Lucimar apoiada na pia, pálida, com os olhos revirando. Antes que possam ajudá-la, ela desmaiará, caindo nos braços dele. O alvoroço chamará a atenção de Raquel, que descerá apressada das salas administrativas. Ao ver a funcionária desacordada, não pensará duas vezes. Gilda, pegue minha bolsa. Vamos levá-la agora para o hospital, ordenará com a voz trêmula. No caminho, dentro do carro, Lucimar começará a recobrar a consciência, mas ainda fraca e com dores intensas no estômago. Raquel tentará acalmá-la. Fica tranquila, Lucimar, já estamos chegando. Você vai ficar bem. No hospital, após exames de emergência, o diagnóstico sairá rápido. Intoxicação alimentar severa. Raquel, preocupada, perguntará: mas o que você comeu, Lucimar, que estava tão ruim assim? Lucimar, envergonhada, abaixará o olhar. Ai, dona Raquel, eu fico até com vergonha de falar. A senhora me desculpe. É que eu cheguei na Paladar com tanta fome que acabei comendo a maionese que estava na geladeira. A revelação cairá como um raio sobre Raquel. Seu rosto mudará instantaneamente, o sangue gelando. Meu pai amado, mas então, a minha maionese está estragada. Eu vou intoxicar um monte de gente na hora do almoço. Sem perder tempo, Raquel puxará o celular da bolsa e começará a ligar para seus gerentes. Sua voz estará carregada de urgência. Escutem bem, parem tudo agora. Nenhum pote de maionese sai daí. E os que já saíram, recolham imediatamente. É questão de vida ou morte. A tensão aumentará porque parte dos produtos já terá sido distribuída para restaurantes e padarias do Rio. Raquel reunirá a sua equipe ali mesmo no hospital, delegando funções. Gilda, você liga para os clientes da Zona Sul. Bartolomeu, cuida da Zona Norte. Eu fico com o centro da cidade. Não importa como, temos que chegar antes que abram para o almoço. Enquanto cada um corre para cumprir a missão, Walter observará à distância, fingindo preocupação. Por dentro estará irritado com o acidente de Lucimar, que pode comprometer seu trabalho sujo. Para ele, o ideal seria que a sabotagem só fosse descoberta depois que dezenas de clientes passassem mal, jogando a reputação de Raquel no chão. Mas a determinação da empresária mudará o rumo do jogo. Ela entrará em contato com cada restaurante, explicando que houve um problema grave e que o produto não deve ser servido de forma alguma. Em alguns casos, chegará pessoalmente para recolher os potes, enfrentando olhares desconfiados de donos e funcionários. Em questão de poucas horas, Raquel e sua equipe conseguirão evitar que o desastre atinja proporções catastróficas. Ainda assim, o clima na Paladar ficará carregado. Lucimar seguirá internada para observação, e Raquel, mesmo aliviada por ter evitado algo pior, começará a desconfiar que aquilo não foi um simples azar. Afinal, como uma maionese fresca poderia causar tamanha intoxicação? E enquanto ela se atormenta com essa dúvida, Odete, do outro lado da cidade, brindará sozinha, certa de que plantou a semente do caos, sem imaginar que o plano perfeito começou a dar sinais de falha antes do esperado. No final da tarde, Raquel voltará para a Paladar com o corpo exausto, a voz rouca de tanto dar ordens e a mente fervendo com tudo o que aconteceu. Assim que atravessar a porta da cozinha, verá Walter encostado no balcão, fingindo revisar notas fiscais. E aí, deu tudo certo com os clientes? Perguntará ele, com tom aparentemente preocupado. Raquel o fitará de cima a baixo como quem mede as intenções. Deu, mas por pouco, muito pouco. Uma pessoa quase morreu hoje, Walter. E eu não tenho o hábito de acreditar em coincidências. Walter sustentará o olhar, tentando não demonstrar nervosismo. Talvez o lote tenha vindo com problema. Aconteceu na época em que trabalhei na Agro e CIA. Raquel não responderá de imediato. Caminhará até a geladeira, abrirá a porta e examinará os potes restantes, como se tentasse encontrar respostas nas embalagens. Eu vou mandar todos para análise. E se eu descobrir que alguém aqui dentro fez isso de propósito, não vai ter canto no Rio de Janeiro para essa pessoa se esconder. No hospital, Lucimar despertará mais disposta, com Gilda ao lado segurando sua mão. Graças a Deus você tá melhor, mulher. Não me assusta mais assim, não, dirá a amiga emocionada.
Lucimar, ainda pálida, suspirará. Eu juro que não sabia. Só queria matar a fome antes do expediente. Nunca imaginei que podia me matar também. Enquanto isso, Odete, em seu apartamento luxuoso, receberá um telefonema curto de Walter. Tivemos um imprevisto, dirá ele em voz baixa. Odete sorrirá com frieza. Então trate de resolver, meu caro. E lembre-se, acidentes de percurso fazem parte, desde que não estraguem o resultado final. Raquel, de volta ao escritório, observará a lista de entregas do dia, rabiscando nomes de fornecedores. Seus dedos tamborilarão sobre a mesa e a frase que ecoará na sua mente será a mesma que ela murmurará em voz alta. Se alguém acha que vai me derrubar, escolheu a adversária errada. A câmera se afastará, deixando o som do telefone tocar e o rosto de Raquel endurecer, preparando o terreno para o próximo embate. Depois de ser demitido de forma humilhante da TCA e ainda por cima cair em uma armadilha arquitetada por Odete Reutemann, Ivan Meirelles vai passar por dias sombrios. Acusado injustamente de corrupção dentro da empresa, ele será levado preso em uma cena que chocará seus colegas de trabalho e abalará a alta sociedade carioca. Sozinho, desacreditado e com o nome manchado, o rapaz verá sua vida virar de cabeça para baixo. Mas é justamente da dor que surgirá sua força. Ao sair da cadeia, com a ajuda do advogado fornecido por Raquel Ascioli, Ivan retomará o fôlego e decidirá recomeçar. É neste momento que o ex-marido de Heleninha dará uma guinada surpreendente. Ele investirá todas as economias que ainda restam e montará sua própria empresa de turismo, batizada de Mundo para Todos. Uma agência voltada para o público popular, com pacotes acessíveis e condições de pagamento diferenciadas. Uma ideia ousada, mas com potencial enorme de crescimento. Em uma das cenas mais emocionantes, Ivan levará Raquel até a frente de um ponto comercial modesto, ainda fechado, com as janelas empoeiradas. O bairro é simples, mas movimentado. Carros passam, ônibus param e o comércio ao redor ferve de gente. É ali, naquela portinha, que eu tô querendo abrir a minha agência. Mundo para Todos, dirá Ivan, com um sorriso no rosto, apontando para a fachada desgastada. Raquel, emocionada, o interromperá. Mas eu não tô vendo portinha nenhuma, não. Eu tô vendo um sonho maravilhoso se tornando realidade. Vai dar certo, meu amor. Os dois se abraçam e Ivan explica a ela os detalhes do negócio. O dono desse ponto tá cansado, quer se aposentar, os filhos não querem continuar. Eu fiz um estudo da área, conversei com comerciantes, olhei o fluxo de gente. Tem tudo para dar certo. Uma agência popular de viagens, com pacotes acessíveis, financiamentos próprios e atendimento humanizado. É um negócio rentável, Raquel. Você ainda vai se orgulhar muito de mim. Ela sorri com ternura. Mas eu já me orgulho, Ivan. Sempre me orgulhei. O casal se beija, selando o início de uma nova jornada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Odete Reutemann, ao saber da ousadia de Ivan, reage com desprezo. Uma agência de fundo de quintal, de pacotes populares, ele acha mesmo que pode competir com a TCA? Francamente, dirá a vilã, com uma taça de champanhe na mão e um olhar venenoso. Mas por trás do deboche, o incômodo é real. Odete começará a investigar o negócio do ex-genro e, ao perceber que a Mundo para Todos começa a crescer, ficará possessa. Isso não vai ficar assim. Se ele pensa que pode me desafiar, está muito enganado. Nos episódios seguintes, acompanharemos a montagem da agência. Ivan pintará as paredes ao lado de Raquel, instalará placas, comprará computadores usados e contratará 2 ex-colegas da TCA que também haviam sido descartados por Odete. A agência começará de forma modesta, atendendo clientes do bairro, vendendo passagens de ônibus interestadual, pacotes promocionais para o Nordeste e excursões para idosos. Aos poucos, a clientela aumentará. Boca a boca, as redes sociais, depoimentos de clientes satisfeitos. Tudo fará com que o nome Mundo para Todos comece a ecoar por todo o Rio de Janeiro. Se ele quer brincar de empresário, eu vou mostrar como o mercado funciona. Preparem um pacote agressivo. Quero derrubar os preços. Vamos engolir esse verme. A TCA lançará uma campanha milionária em resposta.
com outdoors, comerciais em horário nobre e promoções imperdíveis. Mas Ivan não se intimidará. Em vez de contra-atacar com marketing, ele responderá com sensibilidade e inteligência emocional. Criará uma campanha simples, mas tocante. Viagem é direito, não luxo. Clientes humildes, famílias inteiras, jovens sonhadores e até ex-motoristas de aplicativo começarão a buscar a agência de Ivan. A fila para atendimento dobrará a esquina. A agência, que era uma portinha, ganhará uma segunda unidade. Depois, uma terceira. Logo estará presente em 3 estados brasileiros. Odete, cada vez mais furiosa, exigirá relatórios diários sobre o crescimento da empresa rival. Os números que antes pareciam insignificantes começarão a assustar. Ele está crescendo, isso é inadmissível. Descubram quem são os investidores por trás dessa empresa. Ninguém cresce tanto assim sem um padrinho forte. Mas a verdade é que Ivan está crescendo por mérito. Ele vai organizar feiras de turismo popular, fechar parcerias com cooperativas e até com prefeituras do interior. Terá um programa de fidelidade para clientes da terceira idade e um clube de vantagens para famílias de baixa renda. O modelo de negócio dele é inovador, eficiente e humano. E isso Odete jamais vai compreender. Os bancos não vão facilitar. As operadoras de turismo tradicionais tentarão boicotar os pacotes da Mundo para Todos. Mas Raquel estará ao lado dele em cada queda e cada recomeço. Em uma cena forte, ela dirá: "Se a gente teve coragem de servir marmita na beira da estrada, a gente tem coragem de conquistar o mundo." Odete, sem conseguir frear o crescimento da agência, recorrerá a métodos escusos. Pagará um jornalista para publicar denúncias falsas contra Ivan. Tentarão dizer que ele está lavando dinheiro. Usarão o passado dele na TCA como arma. Mas Ivan reunirá provas, processará os caluniadores e dará uma entrevista ao vivo na televisão. "Eu fui vítima de uma armação, mas não abaixei a cabeça. Minha agência nasceu para servir a quem sempre foi esquecido por esse mercado elitista. E ninguém vai me parar." O vídeo viralizará. Ivan será convidado para palestras, congressos e até programas de auditório. Sua história de superação inspirará outros empreendedores. E como um troco do destino, a TCA começará a perder espaço. Alguns diretores vão sugerir mudanças radicais. Odete, rígida e orgulhosa, não aceitará. "Eu não vou transformar a TCA em uma agência de excursão de pobre. Prefiro fechar as portas." Mas a pressão dos acionistas será grande, e as comparações entre Ivan e Odete começarão a aparecer na imprensa. A Megera usará sua influência política e empresarial para tentar sufocar a agência de Ivan. Mandará fiscais à sede da Mundo para Todos, tentará caçar os alvarás, denunciará a Receita Federal, moverá processos administrativos com base em denúncias falsas. Mas Ivan, prevenido, terá tudo em ordem. "Ela pode ter dinheiro, mas eu tenho dignidade, e é isso que vai me manter de pé", dirá ele ao lado de Raquel. Mesmo assim, a pressão será forte. Em uma das cenas mais dramáticas, Ivan receberá uma notificação de despejo do imóvel onde funciona sua primeira agência. Ao investigar, descobrirá que o novo proprietário do prédio é uma empresa de fachada, ligada à TCA. Odete comprou o imóvel só para tirá-lo de lá. Mas Ivan reagirá. Usará a indenização de uma causa antiga contra a própria TCA para comprar uma nova sede, ainda maior. Com a ajuda de Raquel, o ex-marido de Heleninha ampliará os negócios com coragem e propósito. E quem também vai se destacar nessa virada será Raquel. Inspirada pela coragem do companheiro, ela vai propor um novo projeto: a criação de uma cooperativa de pousadas populares em cidades turísticas menores, integradas aos pacotes da Mundo para Todos. Ivan amará a ideia. "Você é mais que minha parceira. Você é minha base." Enquanto isso, na TCA, o clima será de instabilidade. Um boato de falência começará a circular. Executivos abandonarão o barco. Acionistas pressionarão Odete. Uma fraude fiscal milionária será descoberta. A investigação atingirá o núcleo duro da empresa. E o nome de Odete estará entre os citados. A imprensa não perdoará. A elite empresarial começará a virar o rosto. Uma CPI será aberta.
Ao saber da notícia, Ivan comentará com Raquel. Ela tentou acabar comigo, mas quem está caindo agora é ela. Mas Ivan, longe de querer vingança, seguirá focado em crescer com integridade. E não para por aí. A Mundo para Todos será indicada ao prêmio de melhor empresa de turismo emergente do país. Ivan e Raquel serão convidados a participar de um painel de debates sobre empreendedorismo social, ao lado de grandes nomes. César rejeita o bebê de Maria de Fátima e manda ela abortar. Maria de Fátima vai enfrentar um dos momentos mais delicados de sua vida ao descobrir que está grávida de César. No entanto, o que já seria uma situação complexa por si só, se torna ainda mais dolorosa diante da reação fria e calculista do modelo. Quando finalmente toma coragem para contar sobre a gravidez, Fátima se depara com um muro de insensibilidade. "Eu tô grávida, César", dirá, em voz baixa com os olhos marejados. Do outro lado da sala, o modelo arregala os olhos por um breve instante, mas logo assume o controle da expressão, fingindo indiferença. "E o que você quer que eu faça com essa informação, Fátima?", responde ele seco, acendendo um cigarro. O silêncio que se segue é carregado de tensão. Ela engole o choro, tentando se manter firme, e explica que não sabe o que fazer, mas esperava, ao menos, uma reação mais humana. Com frieza, ele se levanta e vai até a janela. "Olha, eu não pedi por isso. Você também não foi lá muito cuidadosa, né?", acusa. Fátima, surpresa com a inversão da responsabilidade, reage. "Você está dizendo que a culpa é minha por estar grávida?". César suspira fundo, visivelmente impaciente, e dispara. "Tô dizendo que não é meu sonho de vida ter um filho agora. E para ser bem sincero, talvez fosse melhor você resolver isso. Interromper essa gravidez." O impacto daquelas palavras atinge Fátima em cheio. Ela leva a mão ao ventre instintivamente, como se tentasse proteger a criança que carrega. "Você tá me mandando abortar?", pergunta num fio de voz. César não recua. "Tô sugerindo só, a escolha é sua. Mas se depender de mim, esse problema não vai ser meu." A frieza é tanta que Fátima sente o estômago embrulhar. Ainda assim, ela tenta manter a postura. "Eu esperava outra coisa de você. Pensei que, apesar de tudo, você teria um mínimo de responsabilidade. Mas você é um covarde", diz, tentando sair da sala com alguma dignidade. Só que César, irônico, ainda a provoca mais. "Ah, claro! Quer que eu diga, vamos, meu amor, viver num quarto e sala com esse bebê? Cresce, Fátima." Ela não responde. Apenas vai embora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se o desprezo de César já fere Fátima, o que vem de Celina será ainda mais perturbador. A irmã de Odete Reutemann, desconfiada do comportamento da jovem, decide confrontá-la com uma mentira calculada para arrancar a verdade. Ao receber um falso exame que comprovaria a esterilidade de Afonso, Celina vê a oportunidade perfeita para destruir a farsa. "Você está brincando com fogo, minha querida", dirá Celina, ao surgir de surpresa no quarto de Fátima. A jovem, inicialmente, tenta manter a pose. "O que a senhora está fazendo aqui? Afonso está no trabalho." "Eu não vim ver o Afonso, vim ver você", rebate Celina com voz fria. Ela joga um envelope com o exame sobre a cama. "Aqui está a prova de que o Afonso não pode ter filhos. E sabe o que isso significa, não é?" Fátima empalidece. Tenta desviar o assunto, mas Celina insiste. "Você está grávida de outro homem e quer que eu acredite que é do meu sobrinho? Não subestime minha inteligência." A jovem ainda tenta negar. "Esse exame pode estar errado. Você não é médica." "Mas tenho médicos que assinam o que eu quiser", rebate Celina, encarando a rival com desprezo. "Agora escute bem. Ou você some da vida do Afonso, ou eu revelo tudo. E você sabe do que eu sou capaz." Fátima sente o mundo ruir. Ainda sem digerir a rejeição de César, agora tem que lidar com a ameaça de Celina, que representa uma ponte direta para o desmoronamento completo de sua vida. Mais tarde, em novo encontro com César, Fátima, mesmo machucada, volta a procurá-lo. Dessa vez em busca de algum tipo de suporte, ou ao menos uma posição definitiva. "Você não sente nada mesmo? Nem curiosidade? Nem medo?", pergunta com voz embargada. "Medo? Medo de quê? De uma criancinha.
Eu já tenho problemas demais para lidar com mais essa dor de cabeça, responde ele, rindo de nervoso. Fátima tenta apelar para algum sentimento. É seu filho, vai nascer, queira você ou não, e um dia ele vai perguntar quem é o pai, e eu vou ter que contar que o pai dele virou as costas. Mas César se mantém irredutível. Conta o que quiser, inventa uma história bonita, fala que ele foi gerado por amor, que o pai era um herói de guerra. Me deixa fora disso. Você é um monstro, grita Fátima, e pela primeira vez César se exalta. Não me chama disso. Monstro é quem engravida achando que vai segurar homem com filho. Ela o esbofeteia. Ele apenas a encara, com raiva contida. Não me procure mais, Fátima. Essa conversa acabou. Abalada, Fátima volta para casa e se tranca no quarto. Pela primeira vez, sente um peso real pela criança que carrega. Seu orgulho a impede de demonstrar a dor abertamente, mas sozinha, chora copiosamente. Fátima é rejeitada por todos e cogita fugir sozinha. Aos poucos, Fátima se vê isolada. César desaparece de vez. Afonso some de casa, passando a noite na casa de um amigo, e não responde às mensagens dela. Quando vai até a mansão dos Reutemann, é barrada na porta. A senhora Celina disse que a dona Fátima não é mais bem-vinda, diz o mordomo constrangido. Sozinha num quarto de hotel barato, ela passa os dias chorando. A barriga começa a despontar e com ela vem a sensação de desamparo. Numa noite de chuva, sentada diante do espelho, ela se encara por longos minutos. Depois, escreve em um caderno: Se ninguém me quer, vou embora. Eu e meu filho. Vamos recomeçar longe dessa cidade podre. Mas antes de partir, Fátima resolve fazer uma última visita a Afonso. Confronto final. Fátima tenta se redimir com Afonso. Ela o encontra saindo do trabalho. Corre até ele debaixo de chuva, com os cabelos molhados e a expressão desesperada. Afonso, espera! Eu só quero que você escute. Depois disso, eu sumo da sua vida, se for o que quiser. Ele para, relutante. Fala! Fátima treme. Eu sei que errei, que fui fraca, que menti. Mas essa criança, ela é inocente. Ela não tem culpa dos nossos erros. Afonso cruza os braços frio. Você mentiu, me usou. Tudo isso para quê? Para subir na vida? Para ficar com o nome Reutemann? Não, grita ela soluçando. Eu me apaixonei de verdade por você. Eu me perdi no meio das minhas próprias mentiras. Mas eu te amei. Ainda amo. Ele desvia o olhar. Amor? Você nem sabe o que é isso. Se você não acredita em mim, tudo bem. Mas deixe eu criar esse filho em paz. Só me promete que não vai tentar tirar ele de mim. Afonso hesita, claramente dividido entre a mágoa e a compaixão. Esse filho é seu, do César, ele que assuma. Ele não vai assumir. Ele não quer. Você é o único que... Ela para, percebendo que o pedido é inútil. Ele dá as costas. Vai embora, Fátima. Grávida e sem rumo, Fátima decide seguir sozinha. Com o coração em pedaços, Fátima volta para o hotel. Passa a madrugada organizando suas poucas coisas. No bolso, o ultrassom do bebê. No rosto, nenhuma maquiagem. No coração, uma nova amargura. Você vai nascer, meu filho, e vai ter uma mãe. Só isso eu posso te prometer agora. Ela fecha a mala, sozinha, sai pela porta e desaparece na escuridão da noite, carregando o peso das escolhas, a dor da rejeição e a esperança frágil de um recomeço em meio ao caos. Aldeide enfrentará um perigo real e quase fatal. Ao decidir se aventurar em um mergulho no mar, ela acabará se afogando e protagonizará uma cena de tensão que mobilizará todos à sua volta. Seu grito por socorro cortará o sossego da praia e deixará todos em choque, inclusive André, que agirá rapidamente para salvá-la, reacendendo uma conexão intensa e inesperada entre os dois. A cena começará com um clima de descontração. Aldeide estará na praia ao lado de Poliana, Jarbas, Consuelo e André. O grupo estará reunido sob um guarda-sol, rindo e aproveitando a brisa fresca do litoral. Conversas triviais sobre a vida, o trabalho e até mesmo as relações amorosas tomarão conta do ambiente. Poliana provocará Jarbas sobre sua barriguinha saliente, enquanto André e Aldeide trocarão olhares que, mesmo discretos, já demonstram certa química.
Tá um calor danado, viu? Acho que vou me refrescar ali no mar, dirá Aldeide, levantando-se e tirando a canga que cobria o maiô. Não vai muito fundo, hein? Aconselhará Consuelo em tom maternal. Pode deixar, responderá Aldeide, com um sorriso confiante. Ela caminhará pela areia quente, sentindo a temperatura subir e o vento salgado tocar seu rosto até alcançar a água. A princípio, tudo parecerá tranquilo. Aldeide mergulhará algumas vezes, deixando a água cobrir sua cabeça. Ela se sentirá revigorada, livre. No entanto, ao se afastar um pouco da margem, será surpreendida por uma corrente de retorno. A personagem que sabe nadar entrará em pânico ao perceber que está sendo arrastada para o fundo. Tentará manter a calma, mas a corrente a puxará com força. "Socorro! Socorro!" gritará desesperada, agitando os braços. O grito ecoará alto o suficiente para chegar aos ouvidos de todos na areia. Consuelo será a primeira a notar. "Gente, olhem ali! É a Aldeide!" exclamará, apontando para o mar. Poliana se levantará em um pulo. "Minha irmã, ela está se afogando!" berrará tentando correr em direção à água. "Tá doida, Poliana? Esqueceu que você não sabe nadar?" dirá Jarbas. "Larga de mim, Jarbas. Eu preciso ir atrás dela. Ela vai morrer!" gritará, lutando para se soltar. "Não, deixe o André ir!" gritará Consuelo, apontando para o rapaz, que já estará correndo em disparada rumo ao mar, sem pensar duas vezes. Com coragem e habilidade, André mergulhará de cabeça na água e nadará com força contra as ondas, tentando localizar Aldeide. "Aguenta firme, Aldeide!" "Tô indo!" gritará, lutando contra a corrente. Em poucos segundos conseguirá alcançar a jovem, que já estará com o corpo parcialmente submerso, quase sem forças. Ele a puxará pelos ombros, mantendo seu rosto acima da água, e nadará de volta, fazendo um esforço sobre-humano para não deixá-la escorregar de seus braços. Enquanto isso, na areia, o desespero continuará. Poliana soluçará sem parar. "Ela vai morrer, meu Deus! Ela vai morrer!" Enquanto Consuelo rezará em voz alta, de mãos juntas e olhos fechados, pedindo proteção. Pessoas que estavam por perto na praia se aproximarão, atraídas pela movimentação. Finalmente, André surgirá saindo da água, carregando Aldeide nos braços. Ela estará semi-inconsciente, com os lábios arroxeados e respiração irregular. A multidão abrirá espaço enquanto ele a deita cuidadosamente sobre a areia. "Afastem-se! Ela precisa de espaço!" ordenará Consuelo, assumindo o controle da situação. "Salva a minha irmã, André!" implorará Poliana, aos prantos, segurando as mãos da irmã caída. André se ajoelhará e iniciará a respiração boca a boca, alternando com compressões no peito. "Vamos, Aldeide, respira. Você consegue", sussurrará, determinado. O momento será de pura tensão. Poliana cobrirá a boca com as mãos em choque. Jarbas fechará os olhos angustiado. O barulho das ondas, antes relaxante, agora servirá de trilha para o desespero geral. Ela vai voltar, repetirá André, enquanto insiste na ressuscitação. Até que, repentinamente, Aldeide tossirá forte e cuspirá água, recuperando os sentidos. Ela abrirá os olhos devagar, ainda ofegante, com o peito subindo e descendo rapidamente. Todos à volta comemorarão. "Graças a Deus!" gritará Poliana, abraçando a irmã com força. "Ela tá viva!" exclamará Jarbas, aliviado. Ainda fraca, Aldeide moverá os olhos em direção a André. Ele a observará com ternura, ofegante pelo esforço físico. Os dois se olharão por longos segundos. "Você salvou a minha vida", dirá Aldeide, emocionada, com a voz rouca. Um silêncio se instalará entre eles, carregado de tensão e afeto. André sorrirá levemente e acariciará de leve o cabelo molhado dela. "Não podia deixar você partir assim", responderá com sinceridade. O clima ficará evidente para todos ali. Até Poliana, ainda abraçada à irmã, notará um momento de intimidade. Os rostos se aproximarão lentamente, os olhos fixos um no outro, como se o tempo tivesse parado. O beijo quase acontecerá. Poliana continuará emocionado. "Você foi um herói, André.
Salvou a minha irmã, afirmará. Jarbas dará um tapinha nas costas do rapaz em sinal de respeito. Foi bonito o que você fez, moleque, dirá, com sinceridade. Mais tarde, já em casa, Aldeide repousará no sofá com uma manta sobre o corpo. Ainda um pouco fraca, será amparada por Poliana e Consuelo, que farão de tudo para deixá-la confortável. Você nos deu um baita susto, minha irmã, dirá Poliana, segurando sua mão com carinho. Eu achei que nunca mais fosse te ver com vida, completará, com os olhos marejados. Eu também achei. Por um momento senti que ia embora. Mas aí, o André apareceu, confessará Aldeide, emocionada. Foi como se ele tivesse puxado de volta minha alma. Eu vi o rosto dele quando abri os olhos. Era como se só ele existisse ali. Consuelo, que estará preparando um chá calmante na cozinha, ouvirá a fala e se preocupará com o tom da confissão. Ela já perceberá o vínculo que se formou entre André e Aldeide, e isso a deixará em alerta, temendo possíveis conflitos. No quarto ao lado, André tirará a camisa molhada do resgate e a jogará no cesto. O corpo ainda trêmulo, não apenas pelo esforço físico, mas pelas emoções conflitantes que vivenciou. Enquanto isso, Aldeide passará a se recuperar lentamente do trauma. Apesar da melhora física, seu emocional estará abalado. Passará horas em silêncio, revivendo o momento em que sentiu a vida escapar de seu corpo. E o toque de André a trazendo de volta. Ela tentará evitar o rapaz, mas não conseguirá ignorar a força do vínculo criado entre eles. Em certo momento, Aldeide e André se encontrarão casualmente no quintal da casa de Consuelo. Ele estará trocando a lâmpada do alpendre quando ela aparecer. Oi, dirá ele, tentando soar natural. Oi, responderá ela, quase sussurrando. Um silêncio desconfortável se seguirá. Eu queria te agradecer de novo. Eu não sei o que teria sido de mim se você não estivesse lá, dirá ela. André balançará a cabeça. Não precisa agradecer. Eu faria tudo outra vez, sem pensar. Os dois se olharão com intensidade, mas antes que qualquer aproximação aconteça, serão interrompidos. Dessa vez por Poliana, que surgirá com uma bandeja de sucos. Hora do lanche! Anunciará, animado, sem perceber o clima. Afonso decide enfrentar o passado nebuloso que envolve sua esposa e a sogra. Inquieto e determinado a entender as origens da ruptura entre Fátima e Raquel, o herdeiro da TCA surge de surpresa na Paladar. Com o semblante carregado e os olhos fixos, ele pede para conversar a sós com Raquel. A empresária, embora desconfiada, o convida para entrar. Ele é direto. Eu preciso da verdade, sem meias palavras. O que aconteceu de verdade entre você e a Fátima? Raquel respira fundo. Ainda ressentida com o desprezo da filha, ela hesita por um momento, mas a sinceridade de Afonso a encoraja. Ela começa revelando que o único namorado que teve, em Foz do Iguaçu, jamais teve qualquer contato com Fátima, derrubando por completo a falsa história de abuso inventada pela filha para justificar a separação delas. Essa história que ela contou é absurda. Ele nem conheceu a Fátima. E se quiser, posso te dar o telefone dele. Você pode confirmar tudo, diz Raquel firme. Chocado, Afonso tenta esconder a dor. A empresária, então, vai mais fundo. Conta que foi Fátima quem vendeu a casa da família, às escondidas, usando uma procuração. Com o dinheiro da venda, fugiu para o Rio de Janeiro e recomeçou a vida, abandonando Raquel à própria sorte, sem um tostão. Eu precisei começar tudo do zero, sozinha. Fui humilhada, despejada. E ela? Ela apareceu em capa de revista, como se fosse uma vitoriosa, lamenta Raquel, com os olhos marejados. Afonso ouve tudo em silêncio. Mas é quando Raquel menciona a armação envolvendo Odete Reutemann que o rapaz perde o chão. Segundo Raquel, foi Fátima quem articulou a venda da parte de Celina na Paladar, criando um rombo nas finanças da empresa e levando a mãe à quase falência. Abalado, Afonso sai da Paladar atordoado. As palavras de Raquel ecoam em sua mente como marteladas. Ao chegar em casa, Fátima o recebe com o mesmo sorriso de sempre, tentando beijá-lo. Ele disfarça, afasta-se delicadamente e diz que está cansado. Mas por dentro, seu mundo já começou a ruir.
Nos dias seguintes, o comportamento de Afonso muda sutilmente. Ele finge normalidade, mas passa a evitar toques, olhares e conversas mais profundas com a esposa. Começa a observá-la com outros olhos. O que antes era admiração vira suspeita. Ele instala câmeras em alguns cômodos, vasculha as gavetas dela, lê mensagens no celular enquanto Fátima toma banho. O triatleta, antes ingênuo e apaixonado, se transforma em um homem desconfiado, estratégico. Enquanto isso, Fátima segue agindo como se nada estivesse acontecendo. Posta fotos nas redes sociais, exaltando a vida perfeita, exibe presentes caros que diz ter ganhado de Afonso e continua circulando entre os influenciadores como símbolo da esposa ideal. Mas o teatro está prestes a ruir. Afonso começa a montar um dossiê com tudo que descobre: movimentações bancárias suspeitas, conversas comprometedoras, fotos com Marco Aurélio e prints de mensagens trocadas entre ela e Odete. Ele também conversa com Solange, que confirma que viu Fátima com César em diversas ocasiões após o rompimento entre os dois. A traição é iminente. A decepção total. Num jantar em família, Fátima tenta seduzir o marido usando um vestido provocante. Ela se aproxima, cochicha em seu ouvido, mas Afonso recua. Não força, não hoje. Ela o encara confusa. Aconteceu alguma coisa? Não, só tô cansado, responde ele se levantando da mesa. Naquela noite, Afonso dorme no quarto de hóspedes e Fátima começa a desconfiar. No dia seguinte, ela bisbilhota o celular do marido, mas não encontra nada. Ainda assim, algo mudou. O olhar de Afonso já não tem brilho. O beijo dele perdeu o calor. Odete Reutemann, por sua vez, percebe a tensão no casamento e tenta minimizar os danos. Ela convoca Fátima para uma conversa particular e exige que a nora mantenha as aparências. Se ele está desconfiando, mude o jogo, use a gravidez, mas mantenha o casamento, ordena a empresária. Mas Fátima começa a sentir que perdeu o controle. Para piorar, Afonso se reaproxima de Raquel. Ele a convida para um café, pergunta sobre a infância de Fátima, compara relatos e vai conectando os pontos. Ele percebe que tudo foi manipulado, desde o início. O relacionamento, a imagem, o drama. Enquanto isso, Sardinha encontra Afonso na TCA e decide abrir o jogo. Eu não devia me meter, mas você precisa saber que vi a Fátima entrando num apart-hotel com César. Não foi uma vez só. Afonso engole em seco. Aquilo era a peça que faltava. Ele volta para casa decidido a confirmar com os próprios olhos. Com a ajuda de Sardinha, arma uma escuta no carro da esposa. Dias depois, houve o suficiente para ter certeza. Fátima não apenas o traiu, como também o ridicularizou diante de César. Ele é um banana, um poço de culpa, fácil de manipular, diz a influenciadora, rindo no áudio. Afonso escuta tudo em silêncio com os olhos marejados. Mas ainda assim, escolhe não confrontá-la. Decide continuar fingindo. Quer ver até onde ela irá. O jogo muda quando ele descobre que Fátima pretende engravidar para prendê-lo ainda mais ao casamento. Ele encontra testes de fertilidade escondidos e uma conversa com uma clínica de inseminação. Afonso fica em choque. A mulher que ele amava se tornou sua maior ameaça. Afonso vai deixar de ser apenas uma vítima das armações de Fátima e passará a ser o articulador silencioso de sua queda. O herdeiro dos Reutemann prepara uma reviravolta silenciosa que pode não apenas expor a esposa, mas abalar toda a estrutura da família. Nos próximos dias, Afonso passará a agir com uma frieza assustadora. Em silêncio, prepara um plano de afastamento gradual de Fátima. Mantém a fachada do marido carinhoso para o público, posa para fotos, responde aos comentários nas redes com corações e sorrisos, mas por trás das câmeras já está consultando advogados. Ele começa a recusar as investidas de Fátima com elegância calculada. Quando ela tenta seduzi-lo, ele diz estar envolvido com o trabalho, cansado por causa dos treinos ou com a cabeça cheia de decisões importantes. A influenciadora sente o clima esfriar, mas continua acreditando que pode reverter a situação com uma campanha de casal perfeito nas redes, tentando comover os seguidores e manter o status de esposa dos sonhos.
Em uma dessas lives ao lado do marido, Fátima tenta fazer com que ele repita o discurso de que ela é a mulher da vida dele. Mas Afonso, com um leve sorriso e olhar enigmático, responde: às vezes, o amor da sua vida é também o seu maior engano. A frase viraliza. Os fãs do casal especulam sobre crises, mas Fátima tenta conter o estrago, alegando que foi uma fala poética. Enquanto isso, Raquel observa de longe o filho de Odete amadurecer diante da dor. Em um novo encontro, Afonso a abraça com força e diz: você é tudo que a Fátima nunca foi, e tudo que ela nunca quis ser. Raquel, emocionada, apenas retribui o gesto em silêncio. Na mansão Reutemann, o clima é insustentável. Odete começa a perceber o distanciamento do filho e tenta convencê-lo a viajar com Fátima para reacender a chama. Mas Afonso, firme, recusa. Essa chama já se apagou. Fátima, desesperada, começa a desconfiar de que está sendo traída. Não com outra mulher, mas com a verdade. Ela começa a vasculhar os pertences do marido, tenta recuperar acesso às contas, aos documentos, mas tudo já foi mudado. Numa manhã, ao acordar, Fátima encontra a cama vazia. Afonso não dormiu em casa. Ela liga, manda mensagens, mas não recebe resposta. Minutos depois, entra em sua conta bancária, bloqueada. Vai até o cofre onde guardava joias e documentos, trancado. Tenta ligar para Odete, mas a sogra também não atende. É então que recebe uma mensagem curta de Afonso. Hora da verdade. Se quiser conversar, estarei esperando na Paladar. Fátima, nervosa, corre até o endereço. Ao chegar, encontra Afonso sentado ao lado de Raquel. A empresária encara a filha com firmeza. Afonso a convida a se sentar. Pela primeira vez, Fátima sente que perdeu o controle da narrativa. Eu sei de tudo, Maria de Fátima. De cada mentira, cada traição, cada jogada suja. E agora, chegou a sua vez de ouvir, diz ele em tom calmo, mas firme. A tensão é insuportável. Fátima tenta manter a pose, mas sua voz falha. Isso é uma armação? Vocês estão se unindo contra mim? Não, Fátima, isso é só o começo do fim, retruca Afonso. Afonso vai expor ponto por ponto todas as mentiras que descobriu. O império de aparências de Maria de Fátima está prestes a ruir. E Afonso, o homem que ela achava ter em mãos, se transformará em seu maior algoz.